Então, vamos... Já está gravando, né? Tá. Então, boa tarde a todos. Hoje é o nosso 13º fórum. Nosso fórum de discussão para assistência à mulher nos ciclos de vida. O último fórum do ano. Continuaremos, né? O ano que vem com esses temas tão importantes aí para as questões relacionadas à mulher na atenção primária à saúde. E não esquecer, pessoal, tem uma lista de presença já no chat, depois nós vamos deixar aí o nosso link do YouTube. A gente tem observado muitas visualizações, então acho que esta forma, né, da gente trazer essas atualizações e a discussão acerca da assistência à mulher, muito importante para todos nós, tá? Passo a palavra à doutora Isabel, a nossa matriciadora, né, nossa apoiadora, para dar continuidade aí para o fórum. Doutora Isabel. Marisa Lima, muito obrigada mais uma vez. Obrigada, Suzete, pela oportunidade de nós estarmos aqui juntas mais uma vez, nesse fórum de discussão que é muito importante na saúde da mulher, né? Uma vez que traz questões que vão além do ciclo gravídico puerperal, né? A gente tem trazido questões de saúde mental, de ginecologia, né? De assistência, de casos clínicos. Então, foi uma excelente oportunidade de nós estarmos aqui esse ano inteiro juntas. Então, eu já gostaria de agradecer a oportunidade de vocês terem me dado aí, desse ano todo, nós estarmos juntas. Então, hoje eu vou receber com muito carinho uma parceira já de longa data, aqui na disciplina de ginecologia, a doutora Patrícia Gonçalves de Almeida. Ela é mestre pela Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, professora da ginecologia e obstetrícia do Centro Universitário São Camilo. Ela também é médica assistente da divisão de ginecologia do Departamento de Obstetrícia e Ginecologia do Hospital das Clínicas, da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, e ela também é médica assistente da atenção primária nos nossos ambulatórios de ginecologia, também no Paula Souza. Então, é com muita alegria que eu trago aqui a doutora Patrícia Gonçalves de Almeida. Ela vai falar hoje sobre telemedicina na ginecologia. Estão me ouvindo? Dá para me escutar? Sim. Boa tarde a todos. Muito obrigada pela confiança, mais uma vez, a professora Isabel, as coordenadoras da área técnica da saúde da mulher, Marisa, Suzete, muito obrigada por terem me convidado e trazendo um tema que é tão inovador e tão relevante nos dias de hoje, né? Muito obrigada. Podemos começar? Posso compartilhar a tela? Pode compartilhar. Está dando para ver? Sim. Só um minutinho para eu baixar aqui, para mim. Para eu enxergar melhor. Ótimo. Muito bem. Bom, então, me foi dado para falar sobre um tema bastante relevante, né, nos dias de hoje. E eu sou Patrícia, sou assistente da professora Isabel, muito querida, amiga, e
estou falando agora sobre telemedicina em ginecologia. Aqui eu trouxe só para ilustrar uma máquina que nós tínhamos quando eu entrei aí para a pós-graduação, que nós começamos a ter contato com o computador, isso eu digo 1997, 96, esse era o computador que nós operávamos, e não eram todas as instituições que tinham essa máquina. E era esse som, quem lembra desse som? Essa era a internet de escada, essa era uma dificuldade que nós tínhamos, né? Quando ouvia esse barulho, às vezes a gente torcia para tudo dar certo e não cair a ligação, né? Muito bem. Quando a minha filha ouviu isso, que eu estava preparando os slides, ela falou, mamãe, que barulho tenebroso. E era assim que a gente acessava a internet. Mas quando tudo começou, né? Na medicina, tudo se inova muito rapidamente, e a telemedicina, ela começou a ser esboçada pela internet através das pesquisas dos militares na Guerra Fria, entre a União Soviética e os Estados Unidos. E eles, então, competiam para quem tinha o maior meio de comunicação. E, em 1962, a rede intergaláctica de computadores é que interligava essas comunicações, e era bastante restrito. Tudo isso eu estou trazendo para nós sabermos de onde viemos e aonde estamos e aonde chegamos, e vamos avançar ainda mais na telemedicina. Em 1988, no Brasil, foram implantadas em algumas universidades, não eram todas, como eu havia dito, com ligação e interligação através da internet com os Estados Unidos, algumas universidades nos Estados Unidos. E assim se dava a pesquisa com uma melhor comunicação. Em 1997, nós tivemos, então, uma nova fase na internet brasileira, onde teve um aumento de acesso à rede, e aí vinha essa rede de escada, e nós estamos falando desse período, quando, então, eu ingressei na pós-graduação do Hospital das Clínicas, e era assim que a gente tinha acesso às informações. Senão, nós somos de um tempo que vamos à BIREM, vamos às bibliotecas, temos levantamento através de artigos que muitas vezes tinham uma dificuldade de acesso. Em 2002, nós temos um avanço dessa tecnologia, e em 2005, então, um boom da rede ampliada. Mas e como que nós temos, então, hoje, nos dias de hoje, caindo para o nosso tema atual, como que a telemedicina pode ser implantada assim, com tantos meios de comunicação e com tantas redes sociais e com o grande Big Brother da vida, onde num clique nós sabemos de tudo, tanto sobre arte, política, a vida dos outros e também a medicina, que não podia ficar fora dessa grande renovação mundial. Então, houve algumas normativas para que pudesse, então, ser instituído algumas considerações. Então, através de a declaração do World Medical Association sobre os princípios éticos da telemedicina, nós tivemos algumas consolidações aqui no Brasil, através do Conselho Federal de Medicina. E isso nós, então,
tivemos algumas afirmativas, onde a definição da telemedicina é a prática da medicina à distância, cujas intervenções, diagnósticos, decisões terapêuticas e subsequentes recomendações de tratamento são baseados em dados do paciente, nos documentos e outras informações transmitidas por sistemas de telecomunicação. Quando eu dei essa aula, que eu incluí algumas coisas que saíram essa semana pelo Conselho Federal de Medicina, eu havia dado essa aula para a Liga de Ginecologia. E eu enfatizei aos alunos que participavam da Liga o quanto era importante e imprescindível que a consulta presencial fosse realizada. Muitas vezes não dá tempo de nós fazermos uma consulta presencial antes da telemedicina. Por exemplo, se a paciente está longe e precisa ser assistida, precisa ser atendida. Isso aconteceu muito durante a pandemia, com mulheres que estavam acometidas pela infecção por Covid, e elas não podiam vir ao consultório, mas tinham alguma queixa ginecológica. Então, essa abordagem, a princípio, não isenta, isso eu quero deixar claro, a consulta presencial. Mas a anamnese, o acolhimento, as direções, elas sempre serão dadas. E, então, com o desenvolvimento de toda essa implementação tecnológica, nós criamos práticas para abordagem da telemedicina em tempo hábil e com a acessibilidade ao paciente que necessita passar pela teleconsulta. Mas aqui, o próprio Conselho Federal de Medicina recomenda que a consulta presencial entre o médico e o paciente é uma regra de ouro do atendimento clínico. E uma outra coisa que nós devemos ressaltar além de manter a ética e manter todo o controle de acesso ao paciente com sigilo, com termo de consentimento informado e todas as orientações que muitas vezes são dadas previamente, nós não podemos fazer da telemedicina um exame complementar, no sentido de só solicitar exames, mas sim fazer uma abordagem. Por isso, eu digo sempre aos alunos, a nossa escuta, através de uma boa anamnese, tem que estar muito bem apurada, muito bem definida, muito bem focada, para que nós possamos, então, identificar quais realmente são as dificuldades desse paciente, dessa paciente, no caso da ginecologia. Então, vale ressaltar alguns pontos aqui, que eu posso até deixar essa aula disponível, e está sendo gravada, mas se vocês quiserem eu posso até passar por e-mail também, para que vocês possam ter acesso a esses pontos chaves, onde nós precisamos ter uma boa relação médico-paciente, uma boa abordagem. Se nós já tínhamos que ter uma boa colocação na nossa postura ética e na nossa fala, no desenvolver da consulta, no discorrer da consulta, nós temos que, então, fazer mais ainda, sermos entendidos pela paciente através da telemedicina, para que não haja nenhum viés de informação. Então, as responsabilidades do médico em que está sendo solicitado pela telemedicina, então, muitas vezes, e aqui vale ressaltar também, são muitos pontos, né, que passam pelas cabeças, não só minha, mas de todos, eu acredito, que nós já fazíamos uma telemedicina, né, quando nós respondíamos o WhatsApp, com dúvidas de paciente, resultados de exame que chegavam a nós, e aqui eu lembro bem de uma época em que nós respondíamos ao BIP, e o BIP era informado por uma central de telefonia,
que mandava mensagem para o médico como se fosse um SMS, mas num aparelho de bip. Eu devo até ter o meu ainda. E nós ligávamos de volta para a central para responder a essa mensagem. Então, tinha um interlocutor aí, que era a central de informação que passava de um para o outro. E quanto cresceu isso, e chegamos no WhatsApp, que hoje falamos por vídeo, gravamos áudio, são mensagens, exames, etc., que chega sempre para que nós possamos facilitar a vida da paciente. Mas isso não é oficial, e a telemedicina, então, ela veio oficializar uma consulta de direito, uma consulta eficaz, para que nós possamos, então, ver exames, fazer bons diagnósticos e dar boas condutas. Muito bem. E as recomendações? Deixa eu só suspender. As recomendações, elas devem ser adequadamente adaptadas, o que pode incluir licenciamento de plataformas de telemedicina para beneficiar esse paciente. Em algumas vezes, o médico pode até gravar essa consulta, lógico, com termo de consentimento informado pelo paciente. As associações médicas sempre com outras informações e orientações que nos são devidamente oferecidas, não só pelos nossos conselhos, mas também, mundialmente falando, deve promover a criação de práticas sempre éticas, através de legislações, acordos internacionais e, sobretudo, relacionados ao uso da telemedicina, protegendo, ao mesmo tempo, a relação médico-paciente e preservando a confidencialidade e a privacidade, a atenção médica. Muito bem. Se alguém quiser comentar alguma coisa, se eu estiver indo muito rápido, isso aqui tudo nós achamos com facilidade através do site do Conselho Federal. E aí entramos no nosso objetivo da telemedicina na clínica ginecológica. E como que nós fazemos isso? No Hospital das Clínicas, quando me foi confiado o desafio de fazer parte desse grupo da telemedicina, eu, que teoricamente resisti muito a isso de reuniões, de aulas, né? No auge da pandemia, então, dando aula através do computador, parecia, né, uma coisa tão bizarra, porque nós falávamos e os alunos não respondiam, a tela toda fechada, então era uma coisa muito impessoal. E por conta disso é que eu tinha receio de começar a telemedicina, mas como o rio corre para o mar, não teve jeito, eu tive que fazer parte disso, mesmo porque as minhas próprias pacientes me requisitavam, muitas delas fora do Brasil, e precisando de uma orientação, principalmente naquela época de 2020. Então, nós tivemos, através do INCOR, que é a nossa grande base de orientação da telemedicina, reuniões para que nós pudéssemos alinhar as situações com casos clínicos sendo discutidos e tudo mais, para que nós pudéssemos proporcionar um bem-estar e segurança às nossas pacientes, com um bom atendimento e com acolhimento acima de tudo. Então, compartilhar os resultados alcançados da iniciativa das teleconsultas e apresentar as metas propostas foi uma das propostas que nos foi incumbida enquanto clínica ginecológica. Identificar os perfis das pacientes que podiam se beneficiar imediatamente. Então, a princípio, nós estamos
começando com o climatério, o grupo do climatério e do planejamento familiar. Existe ainda um grupo da patologia do trato genital inferior, que é a PTGI, e que está também sendo conduzido até a telemedicina proporcionar uma facilidade às pacientes para que consigam passar rapidamente sem nenhum transtorno e sem nenhum ônus. E expandir o número de teleconsultas por meio de um protocolo de tomada de decisão, através dos inúmeros protocolos e reuniões que nós participamos. Então, nós concluímos uma árvore, discutimos internamente, comunicamos as equipes, né, interligadas e ajustamos quando necessário com outras reuniões. Então, essa árvore de decisão é feita de maneira preliminar e de acordo com a nossa necessidade. A árvore, então, é concluída para discussão interna com os colegas, que nós fizemos isso inúmeras vezes, com as especialidades e subespecialidades, incluindo até outros profissionais, elencando as pessoas que deve ser comunicada na árvore de decisão, incluindo as outras equipes, administrativa, inclusive, e bem como as outras especialidades. E nós nos sentimos confortável no sentido de, em algum momento, ainda essa semana, conversei com o pessoal da telemedicina administrativo, porque teve um viés de marcação. Então, por conta de ser 2 unidades, o planejamento e o climatério, houve um cruzamento de marcação de consulta e 2 pacientes foram marcadas ao mesmo tempo, porque eram de unidades diferentes e, teoricamente, aquele horário estava disponível. Então, esse viés nós ajustamos de acordo com as necessidades. Esse é um exemplo daquilo que nós realmente fazemos no dia a dia e estamos sempre em contato. E foi interessante porque, numa dessas reuniões, havia um grupo, através de uma reunião online, havia um grupo do INCOR administrativo e tinha médicos também que nos orientam, e um dos médicos que estava liderando essa reunião, ele era infectologista. E aí ele criou um caso clínico bem interessante, e depois que ele, então, abordou esse fluxo do caso clínico, nós comentamos com ele que, como infectologista, ele tem um bom ponto de vista da saúde da mulher, ele tem uma boa captação das informações. Ele riu e foi muito acolhedor e atencioso e paciencioso conosco, né? Nos acolheu com bastante paciência. Bom, então ele criou um caso clínico para ver qual seria a melhor abordagem e quais os fatores que levariam a paciente a ser uma paciente candidata a passar pela telemedicina ou se ela deveria passar presencialmente. Então, nós fizemos aí um fluxo de abordagem. A primeira consulta presencial, através da triagem com a Filipeta, a necessidade de exame físico presencial ou não, né? Se é incabível, ela vai passar, por exemplo, se ela está em outro estado, ela vai passar depois presencialmente, né? E a queixa da nova consulta presencial vai depender de se ela tem a necessidade ou se ela vai voltar com algum exame, primeiramente. Se a paciente já passou pela triagem ou pela telemedicina, ela é candidata a acompanhar o resultado ou não? Ela tem uma nova queixa, por exemplo, um sangramento pós-menopausa, onde ela deve ser examinada, então ela vai ser
remarcada a consulta dela, mas como presencial. Então, a paciente típica do ambulatório, 30% delas tem comorbidades, e nós acompanhamos essas comorbidades, e, se possível, nós convertemos em telemedicina, ou se ela já realizou algum exame presencial, o exame clínico presencial, nós podemos atendê-la. No exame clínico, se não foi visto nenhuma alteração, é uma paciente de baixo risco, então ela pode acompanhar em tempo oportuno, seja pela telemedicina e em tempo oportuno, se ela tiver de vir presencialmente. Um segundo caso clínico aqui, só para a gente exemplificar, uma paciente de 34 anos, com uma gravidez e um parto natural, percebeu alteração do fluxo menstrual, permaneceu 5 meses em amenorreia, né, sem menstruar, teve a primeira menstruação amenarca aos 11 anos, a primeira relação sexual assexarca aos 16, fez uso de anticoncepcional dos 16 aos 25 anos, suspendeu por conta própria e foi submetida a uma conização por uma lesão no colo uterino, que é o NIC3, é uma lesão, uma inflamação, uma ferida, né? Para quem não está acostumado com os nossos termos, eu não quero falar aqui muito termo técnico, porque eu sei que tem um pessoal também administrativo que às vezes não tem essa ideia, né, do termo técnico, mas foi então feita uma conização, que é um procedimento cirúrgico para a retirada de uma parte do colo uterino. Há 6 meses, sem nenhuma intercorrência, nega antecedentes, queixas urinárias ou qualquer alteração do hábito intestinal, e no exame especular, no exame como se fosse para a coleta do Papa Nicolau, nós, então, visualizamos a vagina que estava normal, com conteúdo fisiológico, não tinha nenhuma secreção patológica, nenhuma leucorreia, nenhuma inflamação, o colo aparentemente sem nenhuma lesão, difícil de visualizar o orifício externo, justamente pelo procedimento que ela passou, o toque vaginal estava normal, o útero normal, e ela tinha o desejo de usar o DIU, o dispositivo intrauterino, como método contraceptivo. Essa paciente, então, ela veio encaminhada pela triagem ou pela própria patologia do trato genital inferior, para uma primeira consulta presencial, por isso que nós avaliamos com exame físico. E ela pode ter segmento por telemedicina a partir do momento em que ela retorna com exames por telemedicina, mas no momento em que for programado a orientação da inserção do DIU, a data programada, então ela vem presencialmente. As pacientes que tiveram esse procedimento pós-conização, elas têm um retorno normalmente de 1 mês para verificar o exame por telemedicina e em 6 meses presencialmente. Ou, se houver alguma necessidade, ela volta antes. Então, as consultas com resultado de exame, ela vem pela telemedicina, sem nenhuma intercorrência, sem nenhuma dificuldade, e nós, então, temos esse acesso no Hospital das Clínicas, nós conseguimos acessar pelo próprio prontuário, creio que em outros hospitais também, ou se em outras situações ela pode encaminhar até via e-mail, em PDF, ou no site do laboratório, em que nós conseguimos ter acesso. A telemedicina, para orientação com apoio da enfermeira, ela pode ter um aconselhamento reprodutivo, ela pode fazer a assinatura do termo de consentimento livre e informado, dúvidas sobre os métodos contraceptivos, tanto no climatério quanto no planejamento familiar, nós podemos criar grupos, então essa é a facilidade da telemedicina como um todo.
Nós temos também uma pós-graduanda muito querida, Gabriela é o nome dela, e ela fala em Libras, né? Tanto a tese dela de mestrado será em contracepção em pacientes com deficiência auditiva, pacientes surdas. E é muito interessante porque a telemedicina, ela nos proporciona essa facilidade também de nós termos uma abordagem através dos sinais. Então, esse é um outro caso que nós discutimos bastante todas as possibilidades de abordagem das pacientes. A criação da árvore de decisão preliminar, nós temos, então, como que é esse fluxo. Nós criamos um fluxo, a paciente vinda pela CROSS, através da CROSS, para a triagem, ou a paciente vinda encaminhada pela interconsulta, Intercom, que nós temos dentro do HC, então, de outras clínicas vão ser direcionadas para nós, ou até mesmo as funcionárias do HC, como chegam até nós, né? Então, numa primeira consulta presencial, tanto faz vinda de qualquer fluxo, vai ter, então, ou a passagem pela triagem, ou a primeira consulta já no ambulatório de ginecologia, seja desses 3 ambulatórios, que é o climatério, o planejamento familiar e a PTGI. Dada uma primeira consulta presencial, iniciando, por exemplo, a terapia de reposição hormonal, ela pode, então, ter um retorno presencial ou ir para a telemedicina, o retorno, o acompanhamento, mas lembrando que nós não isentamos a possibilidade, a qualquer momento que a paciente necessitar, ela vai passar presencialmente. Mas, se for um acompanhamento, ela tem a facilidade de ter um retorno anual presencial para que ela seja examinada como uma paciente inteira, né? Mamas, a parte ginecológica, a ausculta pulmonar, cardíaca, a palpação da tireoide. Aqui eu me detenho muito a esses detalhes, porque é isso que nós ensinamos na vida acadêmica, que o acadêmico de medicina, ele veja a paciente como um todo, não fatie a paciente, é isso que eu quero dizer. Não veja órgãos, e sim a paciente como um indivíduo que tem as suas queixas, que muitas vezes não é nem queixa ginecológica, mas que nós, através de uma boa anamnese, conseguimos abordar várias comorbidades que podem acometer a parte da saúde da mulher, tá? Muito bem. E caso ela possa ser acompanhada na UBS, então ela tem alta do serviço secundário ou terciário, através da telemedicina, para que ela possa acompanhar presencialmente na UBS ou retornar sempre que for necessário. No ambulatório de planejamento familiar também, uma vez que é inserido o DIU ou o implante, ela pode ter a consulta por telemedicina ou, se for necessário, ela vai retornar presencialmente para que nós possamos abordá-la de uma maneira presencial, para que possamos facilitar a condução do caso de cada um, né? Individualizando cada caso. Se inserido o DIU, em 40 dias ela pode voltar para a telemedicina, para a teleconsulta, com resultado de exames, se for necessário, normalmente ultrassom. Se ela tiver queixas, então, ela vai ser agendada presencialmente, para uma avaliação presencial. Por exemplo, tem muitos casos de pacientes que inserem o DIU e que começam a ter sangramento intermitente, escapes. Então, nós temos que avaliar a conduta necessária para essa paciente, e para isso nós temos que examiná-la. Se
ela estiver bem e não for um caso, como muitas clínicas encaminham através do Intercom, da interconsulta para nós, por exemplo, semana passada eu peguei um caso de uma paciente com lúpus que estava descompensado, a reumatologia, a clínica reumatológica acompanhando, estava mudando a medicação e pediu para que ela passasse conosco, para que nós a abordássemos para a inserção de um DIU. Ela passou presencialmente, mas ela não quis colocar o DIU, então foi solicitado alguns exames e ela passou na teleconsulta para verificar esses exames, e aí nós temos toda a abordagem do acolhimento, das orientações e tudo mais, para que ela possa ser conduzida de acordo com a necessidade dela. E aí, tem muitos casos, né, para contar, mas eu não quero me estender. E a PTGI é a mesma coisa, ainda não está totalmente construída a árvore do fluxo da patologia do trato genital inferior, mas, a princípio, a primeira consulta é sempre presencial. Muito bem, a Febrasgo, em 2020, por conta de toda a pandemia, de todo o acometimento do Covid-19 em toda a população mundial, nós, então, não ficamos fora disso, a ginecologia teve muitos contratempos e foram adotadas algumas decisões e algumas ações para a telemedicina, para complementar o atendimento pré-clínico, com todo o suporte da consulta, o monitoramento diagnóstico, a tecnologia de informação e tudo aquilo que eu já falei, principalmente preservando a ética e o acolhimento dessa paciente. Então, eu até vi hoje um e-mail que eu recebi do Hospital das Clínicas Institucional, dizendo que todos os médicos deverão ter o cadastro digital para que nós possamos emitir receitas, atestados e tudo mais, porque não são todos os médicos que têm. Então, ainda no Hospital das Clínicas, nós fazemos receitas e solicitações de exames e deixamos impresso, e a paciente, então, num segundo momento, pós-telemedicina, teleconsulta, ela vai buscar no ambulatório. Então, nós facilitamos por um lado, mas, por outro lado, nós ainda não temos essa facilidade de emitir porque nem todos os médicos têm a assinatura digital, a assinatura eletrônica com certificado, para que possa fazer com que a paciente tenha essa facilidade. Então, é bastante importante que nós saibamos que essa facilidade, ela vai nos ajudar e, principalmente, ajudar a paciente, que não vai ter que pegar ônibus, não vai ter que se deslocar. A semana passada eu atendi uma paciente por teleconsulta, que ela estava com o pé quebrado, então ela estava lá imobilizada, e nós abordamos por teleconsulta, porque ela já ia passar mesmo, já estava agendado, mas facilitou bastante o acesso para ela, porque senão ela teria que ir à consulta presencialmente, com toda a dificuldade de locomoção. Não podemos esquecer do termo de consentimento livre e esclarecido. Nem todos os casos são passíveis e possíveis de atendimento por telemedicina, lógico, né? As condutas, elas podem ser adequadamente realizadas e cada caso deve ser avaliado, sendo individualizado, como eu já disse, para se indicar um complemento ou uma nova consulta presencial. Eu tenho muito receio, e isso eu comentei nas reuniões que nós tivemos para a criação do fluxo, que nós não podemos deixar, principalmente dentro de um hospital universitário, de ensinar que o exame clínico, a clínica da paciente, a queixa da paciente é soberana e a anamnese é imprescindível que seja feito de uma forma adequada. Então, nós não podemos deixar de examinar
a paciente. E esse era o meu medo da telemedicina com esses alunos que já são de uma geração em que eles têm uma facilidade, já nasce, eu digo, com o dedo apontando, né, para digitar. Então, nós temos que tomar muito cuidado com isso. Então, a Associação Médica Brasileira segue em defesa também do profissional, através da teleorientação médica, do telemonitoramento e da teleinterconsulta. E como que nós abordamos, né, esta mulher? Através de todas as fases que a mulher passa, nós temos que estar, porque o ginecologista é um grande clínico geral da mulher, né? Então, nós temos que estar presentes na vida dessa mulher. E hoje, com todas as ações imediatistas, né? Então, eu quero agora, eu quero uma resposta, a ansiedade que traz a essa mulher, quando nós não trazemos essa resposta, muitas vezes passa a criar outros problemas, outros contratempos e até exacerbar algumas patologias por abandono de segmento ou o que o valha. Então, sempre deixar claro que nós temos que acompanhar a mulher nas suas diversas fases, e nós temos que manter a saúde dessa mulher de acordo com as suas necessidades, seja presencial ou seja por telemedicina. Aqui é a sala do ambulatório que eu fico, né, que nós ficamos, todas as clínicas passam por aí, fica no 5º andar, dentro de um recuo do ambulatório da hematologia. Ainda não tem uma infraestrutura de acústica, né, adequada, então, às vezes, a gente escuta barulhos fora, mas que dá para fazer, são 2 telas grandes e dá para nós fazermos a consulta de maneira adequada, com orientação, e nós conseguimos acessar os exames e orientar essa paciente de uma maneira que ela possa ser acolhida, ser bem tratada e nós tomarmos as condutas adequadas. O único inconveniente ainda é que nós precisamos fazer os pedidos de exame ou receitas físicos e deixar, então, no balcão do ambulatório, que as meninas vão entregar quando oportunamente ela for buscar. E aí tem os inconvenientes, quando é antibiótico, existe uma data de validade. Então, se a paciente não pode, aconteceu isso sexta-feira, eu atendi uma paciente que veio encaminhada para avaliar uma infecção urinária, uma possível infecção urinária. E eu tratei essa infecção urinária, deixei o antibiótico, só que por conta dos jogos da Copa, por conta de todos esses contratempos de correria da própria paciente, ela acabou programando buscar essa receita ontem, terça-feira. Então, de sexta até ontem, ela ainda estava sem a receita. Eu espero que ela tenha conseguido buscar ontem. Mas essas são os ajustes que nós estamos começando a desenhar, começando a ter, e que já avançamos bastante. É isso que eu tinha para apresentar para vocês, fiquei meio receosa com o tempo. Não. Excelente, doutora Patrícia, a apresentação, muito esclarecedora. Marisa, quer falar? Uma coisa é dar a aula presencial, né? Eu sou uma mulher muito intensa, quem me conhece sabe. E eu, dando aula presencialmente, é uma outra coisa, é uma outra pegada. Em compensação, olha que interessante, Isabel, na teleconsulta é um outro comportamento, é uma outra pegada, né? Por exemplo, teve a paciente que veio por conta de ela não querer inserir o DIU, porque ela desejava ter outro filho. Só que a patologia já tão avançada era um risco
de vida, de morte para ela. Então, para eu abordar esse assunto com ela e fazê-la entender num convencimento de que ela, nesse momento, precisa focar na saúde dela, mesmo porque ela tem uma filha de 5 anos, e ela, e aí eu uso termos para que ela entenda o quanto ela é importante, né? Eu digo, mãe é a atriz principal, você é a atriz principal da sua casa, você não pode faltar, e a sua filha precisa de você. E ela foi relaxando e foi se entregando à consulta no sentido de informações, e ela entendeu o viés de não tratar agora e não usar nenhum método contraceptivo e o risco que ela estava exposta. E aí ela chorou, enfim, é essa abordagem que nós temos que ter com maestria. E eu, particularmente, consigo ter na teleconsulta, consigo ter presencialmente dando aula para os alunos, e aqui eu fico meio, né, administrando o tempo, administrando as palavras, passa tanta coisa na cabeça, mas esses são facilidades e dificuldades que cada um de nós vamos apresentar, mas é um fluxo que não volta mais. Doutora Patrícia, obrigada. Eu acho que é uma discussão que provavelmente vai continuar, né? Em relação principalmente à atenção primária à saúde. Mas eu acho que inicialmente, para todo mundo que está aqui, né, e para quem vai nos ouvir aí no YouTube, vamos ressaltar a importância que, para que você inicie a questão das teleconsultas, né? Primeiro, essa consulta tem que ser a primeira consulta presencial, obviamente, né? Para que a gente possa realmente realizar exame físico e conhecer melhor essa paciente presencialmente. Os protocolos de decisão, né, do tipo de acompanhamento que essa paciente vai ter a partir daí são muito importantes, né, os protocolos de decisão e os fluxos de atendimento. Acredito, e aí, assim, eu também já tive uma fase meia avessa à web, né? Mas depois de tanto aprendizado nesses 2 anos, para que a gente possa qualificar, atualizar, é uma ótima ferramenta. E aí a gente pensa numa ferramenta bacana para educação em saúde, né? Você pode passar vídeos, você pode fazer uma discussão. Muitas vezes, e agora, as pessoas, dentro das questões, até dentro dessa telinha, às vezes até se soltam mais e conseguem se exprimir melhor do que, às vezes, em grupo, né? Presencial. Então, acho que dá para fazer alguma coisa híbrida aí e usar esta ferramenta de forma a complementar e oferecer qualidade no atendimento. Acho que vai ser muito útil nas interconsultas, né? Principalmente se a gente puder trabalhar essa teleconsulta com matriciamento, né? A gente tem grandes distâncias no estado, muitas vezes essa mulher não consegue chegar num especialista, então aquele médico que está lá acompanhando ela pode encaminhá-la para uma teleconsulta e receber matriciamento a respeito de como ele pode conduzir melhor esse caso, né? São várias ideias, né? E a gente tem que entender que eu acho que isto chegou para ficar. Coloquei de alguma aqui... maneira, isso já está acontecendo. Já está acontecendo, porque existem suportes de algumas clínicas que fazem esse matriciamento à distância em algumas outras cidades do estado de São Paulo, por exemplo, né? Tirando dúvidas, acompanhando o caso, até que consiga findar
ter um fechamento mesmo do caso, e caso não, aí então vamos transferir essa paciente. Então já está acontecendo, inclusive, em UTIs. Então, a gente já tem essa Isso é muito experiência, legal. né? Principalmente gestante, com a Covid, foi muito interessante. Eu estou deixando aqui no chat para todo mundo os códigos SIGTAPs da teleconsulta, tá? Então, a gente tem a teleconsulta médica, a teleconsulta na atenção primária à saúde, a teleconsulta na atenção especializada para outros profissionais. Na realidade, a teleconsulta, o valor hoje dela é R$10, mas eu acho que é um início, é um começo, né? De qualificar aí cada vez mais quem está na atenção primária, para que ele possa, sim, a gente possa ter o sonho, né, de consumo, que é o acompanhamento compartilhado dessa mulher quando ela está na atenção especializada. Então, estou deixando aqui os códigos SIGTAP, se vocês quiserem também. Eu vi que tem bastante articulador da atenção básica, e é interessante levar isso para o gestor do município, de que é possível fazer e de que pode ser custeado, né, pelo SUS. Então, acho que é isso que eu tinha para falar, adorei, assim, eu acho que cabe aí, eu acho que você trouxe o que realmente também acontece, as dificuldades, eu acho isso muito interessante, até porque nem tudo a gente sabe que são flores, a gente vai encontrar dificuldades, né? E trazer também essas dificuldades nos leva para a realidade, para pensar em novos propósitos aí de como resolver esses problemas. Então, só te agradeço muito, Patrícia, assim, estou bem feliz desse fechamento, e eu acho que a gente tem muita coisa ainda para falar nesses fóruns. Cada hora que vem um fórum, a gente abre, assim, abre assim a nossa expectativa e abre as nossas dúvidas. É um fórum voltado, né, não só para os profissionais médicos, mas também para os outros profissionais. Então, eu acho que isso a gente acho que podia fazer ano que vem, né, Isabel? Diversificar um pouco também isso, esse olhar, né? Porque a gente na realidade, uma grande equipe movida para o melhor da mulher. Eu acho que é isso. Passo aí para você, Isabel. Marisa, eu tenho uma pergunta. Pode fazer, Fá. Eu gostaria de saber, a paciente, quando quer falar com o médico, tem um telefone, assim, como que é essa videochamada para a paciente que quer saber alguma coisa? Não tem esse lance? Ela tem que ir lá no ambulatório, agendar consulta, tudo normal? Então, você pergunta a respeito da consulta dentro do HC ou de qualquer teleconsulta? Tem diferença? Porque dentro do HC tem aquele fluxo, que ela vem ou encaminhada pela CROSS, ou ela vem dentro da interconsulta de outras clínicas que encaminham para cada clínica que necessita de acompanhamento, né? Interligada, né? Multidisciplinar, para que nós possamos conduzir. Então, não é como, por exemplo, nós agendamos uma consulta em algum consultório ou na UBS. Num serviço secundário, terciário, que existe a teleconsulta, tem um fluxo anterior, que passa por uma triagem. Então, não dá para a gente marcar por nós mesmos. É diferente de a paciente chegar na unidade básica de saúde e ir marcar a consulta anual, ou se ela tem alguma queixa, ou se ela deseja, por exemplo, fazer uso de algum método contraceptivo. Então, ela busca ativamente pela unidade básica de saúde. Agora, quando é um serviço secundário, terciário, nós temos um fluxo antes de encaminhamento para nós. Sim.
Como chega a paciente, eu entendi. Mas você passa uma receita, ela compra o medicamento, não se dá bem. Aí ela vai no ambulatório, não tem como conversar com o médico que atendeu na teleconsulta? É isso que eu gostaria de saber. Entendi. Teoricamente, ela já conversou durante a teleconsulta. Então, quando nós deixamos, seja a solicitação dos exames, ou seja, a receita da medicação que ela vai usar, no caso que eu citei um exemplo, o antibiótico, ela já esclareceu todas as dúvidas e foi abordado todas as necessidades dela durante a teleconsulta, e ela vai somente buscar. Caso ela tenha alguma intercorrência, vamos supor, nesse caso, eu prescrevi um antibiótico que a bactéria que ela tinha no trato urinário, que estava causando a infecção urinária dela, é sensível. Então, ela vai fazer uso daquele antibiótico específico. Porém, se fosse algum outro antibiótico ou alguma outra medicação que desse alguma reação a alguma coisa que o valha, aí ela vai procurar através do telefone no ambulatório, querendo marcar presencialmente. Deu para entender? Deu, mas não, eu acho que acaba indo no pronto-socorro mesmo, porque se deu uma alergia, o remédio, tudo, não vai ter, não tem jeito de ir até o ambulatório agendar consulta, né? O paciente acaba indo no pronto-socorro. Se for um caso, acho. por exemplo, de uma alergia severa, alguma coisa que o valha, que seja agudo e que haja necessidade desse tipo de abordagem, aí sim está indicado, inclusive, que ela busque a orientação, busque ajuda junto ao pronto-socorro. E foi legal você falar sobre isso, porque, olha só, quando a gente está na atenção básica, na atenção primária, com os alunos do 5º ano, às vezes tem alguns que falam, puxa, mas ficar aqui fazendo consultinha, e eu sempre brinco com eles. Pois é, deixa eu te dizer, aqui é onde começa a medicina, porque aqui você vai abordar a paciente como um todo. É aqui que você não está gastando tempo, mas você está ganhando tempo. E aí eu cito como exemplo, porque o dia que você estiver no pronto-socorro, de plantão, 3 horas da manhã, o SAMU ligou, estou mandando, vaga 0, um descolamento de placenta, você com adrenalina lá em cima, esperando chegar para você resolver e salvar aquelas vidas, aí chega uma paciente com queixa de infecção urinária, ardor para fazer xixi, ou não, ela vem com queixa de coceira na vagina. Aí, quem falhou? Eu brinco com eles. Quem falhou? Você vai brigar com a paciente? Você tem que brigar comigo. Sou eu a responsável por não ter orientado a paciente. Então, quando é caso grave, justifica ir ao pronto-socorro. Agora, quando não, é consulta que nós, profissionais de saúde, temos por obrigação abordar, acolher, investigar, cuidar, examinar, tratar. E aí, caso tenha algum viés e ainda dê para corrigir na atenção primária, nós vamos abordar na atenção primária, seja presencialmente ou seja por teleconsulta, né? Mas, se for algum caso grave, aí não tem jeito, o fluxo tem que ser abordado no pronto-socorro imediatamente. Obrigada. Eu respondi? Era essa a sua dúvida? Ficou alguma outra? Eu só fico pensando que na unidade básica fica bem difícil esse fluxo, né? Porque geralmente o pessoal deixa de frequentar a atenção básica porque quer um atendimento imediato, agora para ontem, então lota o pronto-socorro. Uma telemedicina, eu não sei como seria uma consulta. Não sei, não consigo imaginar uma teleconsulta na Você já unidade fez básica. teleconsulta, Fátima? Não, Eu já fiz, na época da não. pandemia. Então, eu Inclusive, já eu passei tenho... também por essa experiência. Eles é híbrido, né? No ICESP. Então, era uma consulta, eu ia presencial, e na realidade, 2, né? Na época, a primeira onda, né?
2 vezes eu passava em telemedicina e uma vez eu ia na presencial, até para ele poder fazer exame físico e tal. Então, assim, a primeira consulta você fica meio assim, esquisita, né? Porque fala, meu, o que é isso que está acontecendo? Mas aí você, como você já está em tratamento, eu no meu caso, você começa a entender. Então, você só vinha para colher exames, ele discutia os exames com você, não era uma coisa rápida. Então, vivenciar para você. A gente precisa quebrar paradigmas, como a Patrícia já falou aí, né? Então, quando a gente pensa em teleconsulta, não sei, meninas, vocês me corrijam aí. Eu penso na questão assim, muito, porque o ginecologista hoje na atenção básica, por exemplo, é o especialista, né? A gente sabe disso. E muitas vezes, por exemplo, quem faz o acompanhamento de uma mulher que teve uma lesão suspeita, né? Foi feito Papa Nicolau, colheu lá, veio uma lesão suspeita em que ela vai ter que ter um acompanhamento. Essa mulher, às vezes, não tem necessidade de ir para um especialista, ela pode ser acompanhada e fazer a coleta de exames na própria unidade básica, e talvez essa interconsulta possa ser por telemedicina, e aí elas não têm que se deslocar. Então, por isso que eu falo que é uma discussão que a gente está começando agora no SUS, né? Porque na medicina privada, a gente sabe que as pessoas já estão um pouco mais adiantadas, e tem essa coisa de você ter o WhatsApp do médico, e a hora que você deu um bereguedê meio esquisito, você vai lá e manda uma mensagem. Mas no SUS, a gente precisa ordenar e organizar para poder dar esse acesso à população também. E aí a gente vai, por isso que a gente traz essas discussões aqui fora da casinha, porque a gente precisa incorporar novas tecnologias, né? E são tecnologias leves, são tecnologias em que o benefício ultrapassa em muito o custo, mas são coisas que assim não é amanhã que a gente vai implantar em todo lugar. O que a gente quer é mobilizar, né, estimular para que as pessoas raciocinem, discutam aí nos seus territórios e comecem a pensar que isto também vai ser bom para os pacientes. Por exemplo, a gente sabe muito bem que tem mulher que às vezes, ou porque trabalha, ou porque não dá, porque os filhos estão em casa, ela não vai em grupo. Você marca, ela não aparece. Talvez, via teleconsulta, você fazer um grupo, ela está em casa, pega lá o celular, ela aceite ou ela consiga comparecer. E aí ela vai construir, etc. Então, são coisas, são discussões, eu acho que a gente traz, e essas discussões, eu acho que elas podem ir adiante, né, nos territórios. A gente traz para vocês aqui um pouco da evidência, né, do que está acontecendo de novo, para que isso possa ser replicado ou mesmo discutido nos territórios, né? Mas eu entendo, eu acho que não é fácil para o profissional, porque ele vai ter que quebrar esse paradigma, né? A Patrícia é uma profissional como a gente, ela é muito ela é muito mais raiz que Nutella, né, Paty? E essa coisa da gente ter que pegar, ter que... Então, assim, a gente precisa se preparar, né? Como eu sempre falo, para tudo, né? Para N discussões, se a gente quiser realmente cada vez mais ter um SUS de qualidade, né? Não é E eu acho fazer por também, fazer. Pode falar, Paty. eu acho também que assim, o ser humano ele tem uma resistência, ele tende a lutar contra o novo. Mas ele também se refaz, ele se reinventa durante as dificuldades. Então, por exemplo, eu citei isso na aula da Liga, na Segunda Guerra Mundial, com toda aquela catástrofe que estava acontecendo, houve a descoberta de antibióticos que hoje curam.
doenças, né? Matam bactérias que, no meio daquele caos, foi descoberto. E agora, com a pandemia, o ser humano ele se reinventou através da internet. Então, eu acho que o rio corre para o mar, e nós precisamos conseguir mudar essa cultura das pessoas, e aqui eu trago uma outra fala que eu abordo com os meninos, lá na UBS, quando eu digo para eles, a cultura do ser humano eu vou no pronto-socorro às 3h, depois da meia-noite eu vou no pronto-socorro que é mais vazio, porque daí o médico vai me atender. Então, as pessoas não têm ideia de que o pronto-socorro é urgência e emergência. Mas nós temos que absorver, criar esse fluxo para nós, através da atenção primária e do atendimento na atenção primária. E a teleconsulta, ela vai incorporar, ela vai pegar. Parece meio frio, né, Fátima? Falar, eu também já passei por teleconsulta. Em 2021, em janeiro, quando eu tive Covid, estava de férias, e eu passei, não tinha vacina ainda, eu passei em teleconsulta com o infectologista, eu, meu marido e minha filha. Então, parece meio frio, mas isso depende da abordagem do profissional, e é isso que nós tentamos passar aqui, através desse fórum, que o profissional, por mais que todos nós sejamos diferentes, mas o profissional tem que ter um olhar individualizado para a paciente. Nós temos que individualizar cada caso com cada propósito, com cada atendimento. Mas quem é frio na teleconsulta, Patrícia, vai ser frio também na consulta presencial, aí é da pessoa, aí é um outro problema que tem que mudar nele. Foi muito boa essa sua colocação, acho que, Fátima, essa coisa da gente poder tá fazendo essa discussão também. Mais alguém quer falar? Acho que tem aqui o agradecimento da Sheila, da humanização, parabéns por estimular o olhar para a clínica da paciente. Vemos que muitos médicos apenas olham exames e não realizam o exame físico. Né? Novamente, parabéns, amei sua apresentação. O Celso da atenção básica, também, muito boa a discussão, socializar também os códigos, ele está agradecendo. Marisa, que você socializou. Ok. E a Suzete também colocou aqui, parabéns, doutora Patrícia, excelente explanação. E a Maria Emília também. Eu acho que, fazendo uma contextualização, né, parabéns, doutora Patrícia, mais uma vez, né, uma excelente apresentação. Sobre a sua fala, Marisa e Fátima, a gente tem que lembrar que a telemedicina, ela não vai fazer uma substituição, tá, Fátima? Na verdade, ela é mais uma ferramenta, né, principalmente para otimizar a navegação do paciente. Então, essa navegação nos níveis de assistência à saúde, seja no nível primário, secundário ou terciário, eu acredito que a telemedicina ela vai otimizar, né? Otimizar no sentido, Fátima, de que se a paciente tinha que vir para olhar simplesmente um resultado de exame e ser encaminhada, por exemplo, para o ICESP, né? Ela numa consulta de telemedicina humanizada, né? Ela pode receber um encaminhamento, né? Para que ela possa prosseguir o seu atendimento num outro local, por exemplo, né? Ou então, aquela paciente que, de repente, precisa, né, realizar os exames de rastreio, mas que não tem queixa alguma. Nada impede de ser solicitado primeiramente os exames, para depois elas já vir à consulta médica já com os exames solicitados e feitos.
né? Então, esses são alguns exemplos de otimização de navegação, né? E isso, indo além, vai trazer benefícios também próprios para o paciente, porque ele deixa de ter gasto, por exemplo, de custo, né? De ônibus, de metrô, de carro, né? O Estado ou os municípios passam a não ter o gasto, por exemplo, de ter que mandar uma ambulância, né? Vamos pensar, né? Extrapolando, né? Além disso, às vezes, quantas e quantas pacientes para pedir um exame, às vezes tem que faltar no trabalho, né? O absenteísmo no trabalho. Então, essa otimização de navegação, ela não é só nos níveis de assistência à saúde, vai ser também em outros setores, né? Então, eu acho aí que, né, a doutora Patrícia trouxe, né, essa implantação, né, da telemedicina na ginecologia, e eu acho que, sem dúvida nenhuma, como disse a doutora Patrícia, veio para ficar, para incorporar mais uma ferramenta de assistência à saúde da mulher. Eu acho que é por aí que a gente tem que pensar, né? E nós já estamos aí 3h20, então eu gostaria de agradecer mais uma vez a presença da doutora Patrícia, a oportunidade, né, dela estar aqui conosco, compartilhando essa experiência, né, da telemedicina conosco. E obrigada, Patrícia, sempre, né? A Patrícia, como ela citou na fala dela, fica com os alunos, é médica assistente da disciplina, né, de ginecologia, e eu tenho a oportunidade de trabalhar com ela. Então, isso é, sem dúvida nenhuma, sempre muito bom, Pá. Gostaria de agradecer todos os nossos ouvintes nesses encontros, que foram 13 encontros. Minha gratidão enorme a Marisa e a Suzete, que abraçaram, né, essa proposta minha de trazer, né, nem que fosse devagarinho, como eu falei, né, Marisa, uma vez por mês, mas que a gente trouxesse, né, essas discussões que vão, que perpassam, né, vários ciclos de vida da mulher, mas que tem realmente um olhar principalmente dentro da ginecologia. Então, eu gostaria de agradecer que vocês me deram essa oportunidade esse ano e que a gente possa aí continuar para o ano que vem, né, com essa nossa proposta. Então, é isso, meninas. Muito obrigada mais uma vez. Marisa, Suzete. A gente aqui agradece, o Zé está sem microfone, mas com certeza a gente pensa muito igual. Então, assim, só quero te agradecer. Já fazendo aqui o contrato para o ano que vem, né? Nesse mesmo formato, acho que trazendo até mais casos, mas eu acho que foi muito bom e será muito bom o ano que vem também com outros temas, ou revendo temas que a gente sabe que sempre são importantes a gente estar conversando aí com os profissionais, né? Então, é isso. Queria agradecer a todo mundo que esteve aqui hoje, as meninas, né? A Fátima, a Sheila, que, se eu não me engano, se for a Sheila que eu estou pensando, é a nossa futura articuladora da DRS1, Roberta, o pessoal da B, Celso, Tereza, Maria Emília, tem aí o pessoal dos municípios. Então, só agradecendo a Sheila, Euzinha. Então, a Sheila é a nossa futura articuladora, estamos só aguardando a publicação. Então, assim, olha lá, bonitinha. Então, é isso, gente, só agradecer por mais um ano, e estamos junto aí, né, Isabel? Ano que vem, doutora Patrícia também. Muito obrigada. Até mais, pessoal.
Bom fim de ano. Obrigada, viu? Ai, para todo Obrigada, mundo. meninas. Um bom fim de ano, boas festas a todos. Amém.